Olá, muito bom dia. Nós estamos hoje chegando ao estudo de número 6 sobre o livro de Jó. Hoje nós queremos fazer uma abordagem sobre o capítulo de número 7. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Jó para que nós continuemos os nossos estudos sobre o livro de Jó. Antes, vamos fazer uma oração. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, e rogamos agora que o Senhor nos abençoe nesse instante que vamos ler a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós estamos na sequência dos estudos sobre o livro de Jó, hoje estudando o capítulo 7, nós vamos continuar observando a resposta de Jó a Elifaz. Jó responde ao seu amigo Elifaz utilizando dois capítulos, os capítulos 6 e 7. No estudo passado, nós estudamos o capítulo de número 6. Se você não assistiu ao vídeo passado, procura aqui no nosso canal no YouTube que você vai ver a parte de número 5 do nosso estudo do livro de Jó, e hoje é a sequência desse. Portanto, hoje nós vamos analisar o estudo a partir do capítulo 7 do livro de Jó. O livro de Jó, como nós temos estudado, é um livro muito bonito, é um livro que traz muitas, mas muitas riquezas de lições para as pessoas que estão sofrendo e nos ajudam muito no que diz respeito a aconselhar as pessoas que estão com grande dor. Então, hoje, estudando o capítulo de número 7, o tema do nosso estudo hoje, da nossa análise, é o autorretrato da dor. Um autorretrato da dor. Jó, respondendo ao seu amigo Elifaz, ele vai fazendo algumas abordagens sobre aquilo que ele acabou de ouvir de Elifaz. Então, de acordo com o que Elifaz lhe aconselha, e não nos esqueçamos, Elifaz sugere que Jó está colhendo o que plantou, então Jó responde. E nesse autorretrato da dor, ele fala de como ele se sente diante daquilo que ele ouviu do seu amigo Elifaz. A primeira análise que nós fazemos é que quando ele ouve o que ele ouviu de Elifaz, o primeiro ponto do autorretrato da dor é que Jó se sente totalmente desvalorizado. Jó se sente totalmente desvalorizado. Observe a leitura dos versos 2 e 3. Dizem assim: como o escravo suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Observe muito bem aqui que Jó não está se sentindo confortável com aquilo que ele ouviu. De acordo com as palavras de Elifaz, ele se sente totalmente desvalorizado. Ele fala aqui como o jornaleiro que espera pela sua paga. Ele está se vendo não como um senhor que ele era, não como aquele homem conselheiro, conciliador, proprietário, mas ele se vê agora como alguém que está esperando o seu pouco salário. Fala também de noites de aflição, ou seja, a noite geralmente é o momento em que o corpo descansa, em que a mente descansa, e ele diz que não tem descanso. Então, o primeiro autorretrato da dor, da pessoa que sofre, da pessoa que sente muitas dores, é ele não se sentir valorizado. Uma segunda análise desse autorretrato da dor é que Jó também sente insônia. Volte o seu olhar para o verso de número 4. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver na cama até a alva. Como nós acabamos de citar, geralmente a noite é o espaço de tempo que a maioria das pessoas possui para descansar, para dormir depois de um dia de tantas fatigas. Então, é natural que se procure o leito para o descanso do corpo, o descanso da mente, o descanso também do espírito. Não é? É um momento de repouso, e ele diz, quando que eu vou conseguir me levantar? A noite é comprida demais, é longa demais. A pessoa que sofre sente o seu sono fugidio. As noites são longas demais, então não há descanso. E se não há descanso, há um acúmulo de cansaço no corpo. O humor dessa pessoa também fica tremendamente alterado. Um terceiro aspecto do autorretrato da dor é que ele percebe que o seu corpo vai definhando.
o seu corpo vai definhando. Volte o seu olhar para o verso de número 5. O verso 5 diz: a minha carne está vestida de vermes e de crostras terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. É bem sabido que Jó foi afetado com doenças de pele. Não sabemos exatamente quais doenças de pele, mas era algo purulento, era algo que deixava certamente até um mau cheiro, a visibilidade dele, a fisionomia, a aparência dele foi tremendamente abalada. A dor faz o corpo sofrer. A pessoa que tem sofrido, que tem passado por momentos longos de grandes dificuldades na dor, são pessoas que sim, elas podem ter problemas psicossomáticos, ou seja, são dores que partem para o corpo e o corpo sofre com doenças. Então, um retrato da dor, ou um autorretrato da dor, é o corpo que vai definhando, o corpo que vai sendo destruído. Percebamos aqui, somente nesses 3 aspectos, como a dor destrói uma pessoa aos poucos, de dentro para fora, né? Isso é muito grave. Uma quarta análise do autorretrato da dor é que Jó percebe o tempo se esvaindo muito rapidamente. Jó percebe o tempo se esvaindo muito rapidamente. Verso de número 6. O verso 6 diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. A lançadeira do tecelão, ele trabalhava com muita velocidade mesmo para poder fazer as tramas do tecido. Então ele está dizendo que o seu tempo está passando muito rapidamente, ele não consegue aproveitá-lo, não é? Então ele é como se ele estivesse perdendo a noção do tempo. O tempo vai passando, o tempo vai atropelando e ele não consegue parar para saboreá-lo. Saborear a idade, saborear o dia, o pôr do sol, as estrelas, enfim, ele está lamentando que ele não está conseguindo aproveitar a vida, e isso traz angústia. Você não conseguir aproveitar bem um dia, isso gera angústia, não é? Por quê? Porque ele não está conseguindo aproveitar aquilo que Deus tem lhe dado, a própria vida, né? E isso gera não somente angústia, mas também desespero, e isso é um sinal de perigo. Quando a pessoa já não consegue mais desfrutar do dia a dia, isso é um grande sinal de alerta que nós precisamos nos aperceber disto. Uma quinta lição que nós aprendemos do autorretrato da dor é que Jó está à beira do desespero. Jó está à beira do desespero. Eu chamo a sua atenção para os versos de 6 a 10. Os meus dias são mais velozes do que da lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá mais. Observe que ele está totalmente entrando numa área de desespero. Ele só pensa em morte e de que não haverá mais uma vida após a morte. É bem sabido que nós cremos, e a Bíblia afirma que há sim uma vida após a morte. Para aqueles que creem no Senhor, uma vida eterna com o Senhor na eternidade. Entretanto, Jó estava num sofrimento tão grande que ele não conseguia contemplar uma eternidade com Deus. Isso é sinal de desespero. O que é o desespero? A ausência de esperança. Quem sofre vai perdendo a esperança. Então, nunca nós poderemos menosprezar ou desprezar aqueles que estão sofrendo. Só quem está sofrendo é que sabe o quão intensa é essa dor. Jó está à beira do momento de desespero. Uma sexta lição do autorretrato da dor é que Jó encontra no desabafo um alento para as suas dores. Jó encontra no desabafo um alento para as suas dores. Versos 11 e 12. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda?
A gente observa aqui que Jó, quando ele falou o que ele falou para o Senhor, ele foi repreendido por Elifaz. Elifaz o repreendeu por ter falado, por ter desabafado. E aqui Jó diz, não, eu vou desabafar sim, a minha alma está entalada. Existem muitas coisas rondando a minha vida e borbulhando na minha alma que eu preciso de respostas. Eu quero entender a minha vida. Eu preciso entender o que se passa com as minhas emoções. Eu preciso entender o que se passou na minha vida. Então ele precisa desabafar. A pessoa que tem dores, a pessoa que está passando por grandes dificuldades, essas pessoas precisam entender que a prática do desabafo é uma prática terapêutica, é uma prática curativa. E aquele que se aproxima para ouvir aquele que está desabafando deve ter a paciência de deixar a pessoa falar. A pessoa precisa falar. Mais do que ouvir, e ouvir é muito bom, mas a pessoa precisa colocar para fora a sua dor. Ela precisa expor o que a sua alma está sentindo. A partir daí fica muito mais fácil você entender o sofrimento da pessoa, entender o que ela passa e a partir daí um bom aconselhamento cristão para um bom direcionamento. Falar sobre um problema é um importante remédio. Por isso existem em algumas práticas terapêuticas a prática de terapia em grupo. Um vai ajudando o outro com aquilo que já sentiu e aquilo que já passou. O desabafo é um autorretrato da dor. Uma sétima lição do autorretrato que nós aprendemos é que Jó não vê saída nem no momento de descanso, nem no momento de sono ele consegue enxergar saída. Versos 13, 14 e 15, ele diz, dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa? Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Falamos sobre isso alguns minutos atrás. O descanso é fundamental, o descanso é terapêutico. Então ele busca no descanso não uma fuga, mas um refrigério, um momento em que o corpo vai ser reabilitado para enfrentar as dores do dia seguinte, porque as dores estarão conosco no dia seguinte. A dor do que sofre, ela é contínua até haver um momento da cura. Então Jó anseia pelo momento de descanso e ele não consegue descansar. Nem quando o corpo precisa, ele tem conseguido. Ele fala, consolar-me-á o leito, a minha cama aliviará a minha queixa, mas nem assim eu consigo. Os problemas lhe vêm à mente mesmo durante o sono da noite. Você já se sentiu assim? Você já perdeu o sono porque foi assaltado durante a noite por um grande problema, por uma grande preocupação? Horrível sensação, não? Pois Jó estava se sentindo exatamente assim. Muitas pessoas que estão sofrendo também fazem isso. Elas perdem o sono e por não quererem incomodar os outros, elas sofrem caladas. Então elas engolem a dor, elas convivem um momento terrível que é o momento de viver sempre com a dor. Parece que a dor é um fantasma que se mostra sempre durante as noites, quando todos ao redor dormem e descansam, quando o silêncio da madrugada parece gritar, aquele fantasma é uma voz que assusta naquela madrugada e não o abandona nem de dia, nem de noite. Jó não vê saída nem mesmo durante o descanso. Um oitavo ponto do autorretrato da dor é que de fato Jó quer o fim do sofrimento. Volte o seu olhar para o verso 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Ele quer, de fato e de verdade, o fim daquele tormento. A vida passou a ser para ele um peso muito grande. A vida é um tormento. Entretanto, nós precisamos entender, irmãos, que esse sentimento de querer deixar de viver é um sentimento que vem a muitas pessoas. Mesmo os grandes personagens bíblicos, no auge da sua dor, eles também enfrentaram esse momento de querer a morte. Eu cito aqui para vocês Moisés,
Moisés, lá em Números capítulo 11, verso 15, ele fala exatamente isso, que ele prefere morrer a enfrentar aquelas dificuldades que ele enfrentava no deserto com o povo de Deus. Elias foi outro grande profeta, Elias foi outro que disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4. Ele prefere a morte, ele pede para si a morte. O profeta Jeremias também, em Jeremias capítulo 20, verso 14, Jeremias, diante da sua dor, ele diz assim: melhor para mim fora não ter nascido. Então, esses sentimentos de rompimento com a vida, né, esses rompantes muito fortes, são muito comuns. Entretanto, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A pessoa falar sobre isso é um grande sinal de alerta, de que ela está chegando ao limite do seu corpo, ao limite do suportável. Esse é um 8º autorretrato da dor. E uma nona lição que nós aprendemos do autorretrato da dor é que Jó se sente castigado. Ele se sente que não foi perdoado por Deus. Volte o seu olhar para os versos 20 e 21. Ele diz assim: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Jó tem a ideia que era própria e comum naquele mundo antigo, que era a ideia de que o sofrimento era fruto do pecado. Já vimos isso nos vídeos anteriores. Ele, apesar desse sentimento ser comum, e até hoje existem pessoas que sempre associam a dor ao pecado, e já aprendemos que nem sempre ocorre isso. No caso de Jó, não tinha nada, não tinha relação com o pecado. Jó não tinha nenhuma evidência externa e física de que a sua vida era aprovada por Deus, porque para onde ele olhava, existia dor e desolação. Então ele tem as suas razões, entre aspas, de achar que a situação dele é uma situação de pecado e que Deus o esqueceu e de que Deus não o perdoou. Ele parecia se sentir só. Jó tem o sentimento de ter sido abandonado por Deus, o sentimento de solidão, o sentimento de que está lutando sozinho, esquecido pelos amigos, pela família e, sobretudo, esquecido por Deus. Esses sentimentos são muito comuns às pessoas que sofrem, entretanto, não é um sentimento verdadeiro. Por mais que estejamos sofrendo e enfrentando grandes dores, e quem não as enfrenta, não é mesmo? Deus nunca nos abandona. Deus está contemplando dos altos céus e mesmo ao nosso lado tudo aquilo que estamos atravessando. Aliás, nós só estamos atravessando porque Ele está conosco. É Ele quem nos fortalece. Ele está nos permitindo o fortalecimento. As árvores, quando elas são podadas, elas crescem mais fortes. As folhas, quando caem, não significa dizer que a árvore está morta. Significa dizer que aquele momento é uma fase e aquela fase vai passar. Concluindo a nossa reflexão de hoje, o que sofre sente dores terríveis e fica muito difícil contemplar as cores da vida, a companhia dos amigos e a presença de Deus. É muito difícil para o que está sofrendo contemplar que Deus se faz presente. O que sofre se sente solitário, ele se sente infeliz, ele se sente desprezado, ele se sente desanimado, ele se sente culpado e ele também se sente esquecido por Deus. É um sentimento que é comum ao sofredor. O que sofre necessita de bons, experientes e pacientes conselheiros cristãos. Você que se aproxima daquele que sofre, tenha paciência. Ele não tem o seu tempo, ele não tem a sua compreensão. Portanto, você precisa ouvi-lo com paciência e aconselhá-lo com sabedoria. Peça a Deus sabedoria para ouvir. Peça a Deus sabedoria para que Ele renove as suas forças para você poder ajudar quem está sofrendo. O sofredor precisa de acolhimento.
Ele precisa de pessoas que o levem aos pés da cruz, aos conselhos de Jesus, à comunhão com Deus, a uma vida de libertação. O que sofre precisa permitir também ajuda. O que sofre precisa permitir também ser apoiado. Aquele que sofre precisa também permitir tentativas de aproximação. É assim que nós saímos dessa situação, é assim que nós ajudamos as pessoas que sofrem, é com o poder de Deus. Tanto o sofredor quanto o conselheiro precisam da ajuda de Deus. Eu quero orar por você que está sofrendo e eu quero orar também por você que tem ajudado aqueles que sofrem. Vamos orar? Meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, por todas as lições que temos aprendido sobre o teu servo Jó no passado. Eu quero te rogar agora a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, para todos os que têm sofrido as dores mais diversas, por mais longos tempos, e rogo também a tua graça para os conselheiros, para aqueles que têm acesso aos que sofrem, para que eles sejam renovados pelo Senhor, pela tua graça e pela tua bênção. Que o Senhor derrame poder sobre os conselheiros, para que possam levar a palavra do Senhor, uma palavra de consolo, de conforto, de retidão e de cura, que venha do trono do Senhor, para aqueles que sofrem dores terríveis. Eu te rogo no nome de Jesus. Será uma grande alegria ter você conosco na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, na Rua dos Franceses, número 15, lá na Bela Vista, aqui na cidade de São Paulo. Nós já retornamos aos nossos trabalhos presenciais e eu quero muito que você vá lá nos conhecer e cultuar ao Senhor Deus juntamente conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço, um bom dia.